DGEG, Direção-Geral de Energia e Geologia, é um organismo público do Estado que é responsável pela implementação das políticas públicas, pela implementação e avaliação das políticas públicas de energia e de geologia. Eu estou mais ligado à área da energia e nesse caso estou a trabalhar numa divisão em que nos dedicamos sobretudo à investigação, estudos e investigação. Há outras áreas funcionais na DGE, como o licenciamento, que é muito falado, não é? O licenciamento ligado à parte da eletricidade e de combustíveis. Há outras partes, há outras divisões ligadas ao planeamento energético, às minas e pedreiras, recursos geológicos, etc. No nosso caso, nós estamos ligados mais à área da sustentabilidade e o nosso foco de investigação tem muito a ver com a eficiência energética em edifícios, por exemplo, mas também na indústria. Tem a ver com combustíveis renováveis, com o caso do biometano, por exemplo, uma linha de investigação muito importante agora. Tem a ver com a produção descentralizada de energia, que é aqui mais a minha área de atuação. E neste âmbito da produção descentralizada de energia, sobretudo energias renováveis, apareceram vários desafios e um deles que eu tenho seguido mais de perto tem a ver com a produção descentralizada de energia em contexto urbano, nas cidades. E porquê nas cidades? Né? Muitas vezes nos fazem essa pergunta e dizem mas em Portugal há muitas zonas rurais que não precisam de ser. Com certeza, com toda a razão, também temos algum trabalho de investigação em regiões rurais, mas aí a abordagem é um bocadinho diferente, em projetos, por exemplo, de agrivoltaicos e coisas assim. E isso é uma outra área de atuação. O que nos interessa aqui em particular é o facto de as cidades apresentarem em geral um consumo de energia muito elevado, que a atuação a nível das cidades permite uma melhor, por causa das economias de escala, uma atuação mais eficaz em termos de ação climática. É só por isso que há essa prioridade, não é só do Estado português, mas da própria União Europeia, em ter uma atuação a nível das cidades. E nesse contexto surgiu, nós integramos, ou representamos Portugal num grupo de trabalho do SET Plano, que é o Plano Estratégico da União Europeia para as Tecnologias Energéticas. Esse plano tem um conjunto de grupos de trabalho e há um grupo de trabalho dirigido aos bairros de energia positiva, que é um conceito muito ligado à produção descentralizada em contexto urbano. E através desse grupo de trabalho, uma das atividades foi construir um projeto, que era o projeto Capacities, onde se procurava levar a experiência de uma outra iniciativa europeia, que é a parceria Driving Urban Transitions, para o contexto precisamente da missão europeia das cidades neutras em carbono. O que é que nós, tendo em conta aquilo que já conhecíamos da parceria Driving Urban Transitions, poderíamos trazer de novo para a concretização nos vários Estados-membros da missão europeia das cidades. E aí entramos em contacto, cruzámos com o técnico e com o IEN+, porque o professor Paulo Ferrão faz parte da comissão da missão das cidades europeias, na altura era o representante de Portugal, hoje é o presidente, e começámos, ele entretanto contactou-nos e começámos a trabalhar em conjunto no sentido da construção de uma plataforma nacional. Nós temos acompanhado esse trabalho e participámos desde o início no Conselho Consultivo, porque quer dizer, é de uma grande importância que esse Conselho funcione. Porquê? Porque as cidades, no contexto da missão das cidades europeias, as cidades podem ter um tipo de atuação até certo ponto, não é? Há ali uma altura a partir da qual é necessário o envolvimento de outro tipo de organismos para suportar e apoiar a implementação daquilo que a cidade, entretanto, trabalhou e estudou e decidiu que era necessário levar para a frente.
E esses organismos são a nível regional e a nível nacional nas diversas áreas que estão em causa nos planos de implementação locais das cidades. E o que nós percebemos logo desde o início é que é muito difícil nestes contextos, sobretudo quando não é um organismo nacional a liderar as coisas, é muito difícil pôr toda a gente a falar umas com as outras, não é? Pôr todas as entidades que interessam e que importam a trabalhar em conjunto, a sair dos seus silos e a colaborar de facto para levar uma coisa à prática. Isto não é fácil. Não é fácil em Portugal, porque em Portugal o regime é demasiado centralizado em muitas questões. Mas também não é fácil noutros países em que o regime não é centralizado, como por exemplo em Espanha. Fácil, ou seja, o problema não tem a ver necessariamente com a maior ou menor centralização de cada Estado, tem a ver com outras questões. E como há algumas experiências positivas que aconteceram, por exemplo, com a Direção-Geral do Território, com um projeto que eles tiveram sobre a economia circular nas cidades, que foi um projeto muito interessante que eles tiveram e que agora, salvo erro, está na segunda, já não sei se é a segunda ou a terceira edição, que eles estão a levar ao terreno, e aí eles conseguiram implementar um modelo em que punham em contacto as cidades que participavam no projeto com as CCDRs e com alguns organismos nacionais e tentámos transportar este modelo para esta área da Missão Europeia das Cidades e acabou por se constituir este tal Conselho Consultivo, convidando as entidades que achávamos que eram as mais pertinentes para este tipo de atuação. E é assim que a DGEG aparece aqui, não tendo, porque não faz parte das suas funções, a capacidade de apoiar diretamente as cidades em muitos aspectos, não é? Mas pelo menos acaba também por outro lado, tomar conhecimento e dialogando com essas entidades das dificuldades no terreno de implementar determinado tipo de soluções que nós, à distância, sabemos que não é fácil, mas falando com as pessoas no terreno percebemos muito melhor quais são os problemas em concreto, como é o caso quando se pretende implementar comunidades de energia, quando o autoconsumo coletivo, portanto, iniciativas deste tipo, há muitas dificuldades no terreno. A legislação evoluiu muito nos últimos anos, no sentido de proporcionar de tornar possível a implementação deste tipo de projetos, até por transposição de algumas diretivas. Não é? Na prática, isto não é nada fácil e tem a ver, lá está, tem a ver não só com a maneira como os Estados são organizados nestas questões, mas também tem a ver com a tal tradição de diálogo e de cooperação entre as diversas entidades, muitas vezes. E depois há algumas dificuldades de facto, por exemplo, o licenciamento não é um processo simples, podia ser muito mais simples e há muito trabalho a ser feito nesse sentido, não é? Isso é um dos caminhos. Da regulamentação também já foi muito facilitada nos últimos anos. Continua a não ser muito tão simples quanto as pessoas desejariam que fosse, mas há um caminho que está a ser feito nesse sentido. E depois há o problema que aí a plataforma Cidades pelo Clima também já lá chegou e agora vai haver um evento precisamente sobre esse tema do financiamento, não é? Nestas coisas como é que se pode, não é só, porque não é tanto, porque isso vai existir agora uma linha de financiamento para suporte às comunidades de energia, mas não é bem esse o lado que eu estava à procura. O mais complicado é como é que esse tipo de projetos se tornam, como se diz em inglês, bankable, não é? Se tornam atrativas para os investidores do sistema financeiro e atrativas para os bancos darem um crédito às pessoas, como dão um crédito à habitação. A formalização, por exemplo, de uma comunidade de energia numa entidade qualquer, pode ser uma associação, uma cooperativa, o que for, chegar ao banco e dizer nós queremos fazer isto, precisamos de X, não há ainda, tanto quanto a percepção que nós temos, a atração suficiente para os bancos para
para financiar. financiar este tipo de projetos, embora nos últimos anos também tenha havido bastante trabalho nesta área, não só junto por exemplo, da Associação Portuguesa de Bancos, tem feito algum trabalho nessa área, que me parece muito interessante, mas também a nível europeu tem havido muitos workshops e fóruns sobre este tema, procurando envolver precisamente entidades do sistema financeiro, todo aquele mundo de empresas ligadas às bolsas, e também há grupos de trabalho mesmo ligado, por exemplo, na Bolsa de Londres tem um grupo de trabalho importantíssimo relacionado apenas com questões de sustentabilidade, porque não há tradição, sobretudo é por isso. Essa é a razão principal. Não é normal, nunca foi normal até agora. O problema é que agora, como o sistema lá está em transição e estas coisas começam a surgir em cada vez maior número, coloca-se um novo problema para estas entidades que estão perante um fenómeno novo que não sabem bem como avaliar, porque não têm conhecimento, não têm tradição. E eu acho que isso é uma questão de tempo. Uma questão também do resultado destes grupos de trabalho que se têm vindo a constituir junto das grandes bolsas. Em Singapura é outro mercado financeiro da Ásia que também está a trabalhar nesta área, com bastantes projetos muito interessantes envolvendo estas questões da sustentabilidade. E estes grupos de trabalho têm vindo a ser constituídos não pelos Estados, mas pelas próprias associações imperiais ligadas àqueles setores. E isso é que eu acho que é muito interessante, não é? Ou seja, eles estão a perceber que há qualquer coisa a acontecer e que eles têm um papel a desempenhar nesse novo fenómeno. E estão já a estudar como o fazer. Portanto, para mim é uma questão de tempo e por isso este evento que vai acontecer agora veio bastante tempo e esperemos que dê frutos também, no sentido de, em Portugal também, de certa forma, alertar as entidades financeiras que trabalham em Portugal também para as oportunidades que este tipo de atuação tem.